Seja muito bem-vindo a mais um episódio do podcast Papo Planejado, onde nesse podcast a gente conversa sobre arquitetura, design, urbanismo e onde se encontram para inspirar ideias. Hoje estamos com a ilustre presença da nossa querida Jéssica Morelato. Seja muito bem-vinda, Jéssica. Obrigada, prazer estar aqui. Prazer é todo meu. Aqui a gente vai conversar com profissionais que estão desenhando o presente e o futuro em nossas cidades, casas e ambientes. Histórias e experiências, projetos, claro, muito planejamento. Jéssica, conta um pouco mais para mim da sua trajetória, como que você começou, conta um pouco mais da sua carreira. Eu comecei lá atrás, já fazem 10 anos que eu estou nessa área, e eu comecei trabalhando em lojas, né? Foi aí que eu comecei a entender o que era o designer de interiores, o que era esse mundo de obras. E eu comecei a trabalhar em lojas primeiro. E aí, lá eu entendi que era isso que eu queria, né? Que era essa carreira que eu queria seguir. Aí de lá eu estudei e hoje estou aí com a Ambienta. Ah, você está com a Ambienta. Conta um pouco mais Ambienta. para mim dessa empresa nova sua, Ambienta. A Ambienta, ela começou em 2019, na verdade. A gente começou ela com uma empresa de ambientação. Então, a gente fazia decoração de interiores, a gente ambientava, né? Só trabalhava mais com essa parte de decoração mesmo. E depois a gente foi crescendo, né? E como designer de interiores, veio também muita busca de projetos de interiores. E aí o leque foi aumentando e hoje a Design Ambienta, né, trabalha aí com obras, gestão de obras e designer de interiores. Ah, que legal. Então você quer dizer que a Ambienta não só questão de projeto, você também cuida da parte de obras para os clientes também. De obras para os clientes, sim. Ah, e assim, obra que eu falo, do alicerce até a entrega da chave. Isso, a gente faz todo o acompanhamento, toda a gestão, Ah, que legal. todo o planejamento. Bem bacana. E assim, nesse período, houve algum projeto ou um momento decisivo nessa trajetória sua que te marcou bastante? Olha, eu falo que todos marcam de uma forma, assim, né? Cada projeto, ele traz algum desafio, algo diferente, alguma experiência diferente. Mas eu vou citar um projeto recente que nós fizemos, que foi um projeto, assim, desafiador pelo tempo. Ali eu consegui entender que a nossa empresa está preparada, sabe? Para o que der e vier. Um projeto que a gente teve um tempo bem curto para executar. Então, nós fizemos um projeto comercial, né? Na verdade, corporativo. E a gente tinha poucos dias, coisas de 60 dias, para fazer demolição do começo, do início, de escolher as salas, fazer tudo. Um projeto aí de quase 200 metros quadrados. É um projeto grande. E entregar pronto, para o pessoal começar a trabalhar. Então, a gente participou, né? O escritório participou de todos os detalhes do projeto. Da escolha do espaço até a entrega para o dia do pessoal começar a trabalhar lá. Então, ali eu percebi, assim, como que nós podemos, sabe? Estamos preparados. É isso que a gente sabe fazer. Então, ali eu consegui, e me marcou muito, porque é um projeto lindo, um projeto que ficou... Eu olho, né? Sempre vou lá e eu vejo, assim... todos os detalhes, como foi tudo muito bem feito. Que legal. E assim, esse projeto ele é um projeto residencial, comercial, corporativo? Corporativo. Ah, tá. São salas de uma holding e a gente pegou o andar praticamente do prédio todo, comercial, e fizemos o escritório dessa holding. Que legal. Então, assim, a Ambienta, ela está mais voltada para essa parte mais executivo, comercial, ou residencial. Qual que é o seu carro-chefe, seu público-alvo? Olha, nós atendemos todo
né, todo o público, comercial, residencial, porém, hoje, eu vou falar aí que 80% dos nossos projetos são comerciais. A gente vem e é uma dinâmica que a gente gosta muito de trabalhar, né? Porque o projeto comercial, ele é rápido, ele é ágil, ele acontece. E a gente vem crescendo muito nessa área. Então, 80% dos nossos projetos são comercial hoje. A gente percebe bastante no mercado que a parte comercial flui melhor mesmo do que residencial, porque não existe tantas alterações de projeto. É um projeto que, ocorre 2, 3 reuniões junto com o pessoal corporativo, já se alinha, já se resolve, já starta, né? Não há muitas mudanças no processo, né, na parte comercial, né? A parte comercial não é moroso, né? Não é nada muito moroso. Tem que acontecer. Então, é aluguel que está correndo, é franquia que fecha, tem data para inaugurar. Então, é gostoso, né? Para a gente que é profissional da área, é gostoso trabalhar assim, porque tem começo, meio e fim. Sim, né? sim. Então, eu gosto muito hoje de trabalhar com comercial. Gosto bastante. Ele é bacana. E me fala um pouco mais voltado para essa área de design. Tem quais são as maiores influências hoje na área de design que você costuma tomar como referência hoje para você estar trabalhando, estar fazendo? Quais são os principais influenciadores hoje que você costuma se espelhar, ou você vai pegando um pouquinho daqui, um pouquinho dali e vai trabalhando em cima disso? Eu falo assim, para quem quer criar uma identidade, né, eu acho que tem que ser um pouquinho de cada. Né? Eu tenho, claro, pessoas que eu admiro muito na área, acompanho e tomo isso, né, como inspiração o tempo todo, mas eu tenho, assim, é um grupo aí, é um time que é minha inspiração. Então, vou pegando um pouquinho de cada lado, estudando bastante, que gosto muito de estudar a minha área, que eu falo que é a área de designer, né, principalmente essa parte mais da decoração, da finalização, é uma área que muda constantemente, então a gente tem que o tempo todo estar ali no que o mercado está dizendo. Acaba atualizando, tudo atualiza, né? O tempo todo está atualizando as novidades, né? As tendências, né? E hoje, falando um pouco mais dessa parte de tendências, tem uma identidade que você mais se identifica para estar trabalhando como projeto, como, sei lá, às vezes os clientes vêm com algumas ideias, você costuma orientar eles, vamos trabalhar desse jeito, dessa forma. Tem uma identidade sua em cada projeto? Eu acredito que sim, a gente tem uma identidade, eu acho que todo profissional, né, eu acho que tem que ter, né? Eu sou um pouco contra aquela coisa assim, eu vou mais pelo que o cliente quer, eu defendo muito as minhas particularidades como profissional. Obviamente que eu acho que a gente tem que ver a inspiração do cliente, mas também, ao mesmo tempo, eu entendo que se o cliente veio até você é porque ele gosta do seu trabalho, gosta daquilo que você propõe. Então, a gente tem que deixar também a nossa marca no projeto. Eu acho isso muito importante. Sair da caixinha mesmo, né? Eu gosto de colocar alguma coisa diferente, uma parede diferente, uma cor diferente. Eu gosto de trabalhar com designer mesmo, né? De fazer algo assim que... para as pessoas, sempre falo isso para os meus clientes, o nosso projeto, depois que a gente finaliza, a pessoa tem que entrar no espaço e falar assim, isso daqui foi pensado por alguém. Esse espaço foi pensado por um profissional, isso daqui tem alguém aqui por trás que pensou em cada detalhe. Então, para mim, isso é importantíssimo. Não, e isso fica a dica, né, para vocês que estão nos assistindo, né? O tão quão é importante, né, você estar contratando um profissional, né, que pensa fora da caixinha, que consegue auxiliar vocês aí nessa questão de espaço, disposição de projeto, né, layout, porque não é só decorar, né, tem que ficar funcional, né, tem que ser um ambiente totalmente pensado na parte funcional, porque senão sobrecarrega muito, fica uma coisa assim não pensada, né. O projeto, ele tem que ter as duas vertentes, né? Ele tem que ser funcional e tem que ser bonito.
Com né? certeza, né? E tem que andar, as duas coisas têm que andar junto. Uhum. Claro que tem muita coisa que você olha no mercado, vê o que né, às vezes as pessoas propõem que não é funcional. Aí vai, né, é de nós falar para os nossos clientes, olha, isso daí não fica tão funcional, é essa consultoria, essa assessoria que é importante a gente dar para os clientes. Sim, porque, por exemplo, às vezes tem clientes, né, que pode acontecer e tá tudo bem, né? O cliente ele adquire um imóvel de 60 metros quadrados, né? E hoje a rede social ela é muito ampla, né? Ela te dá N opções de várias coisas, né? Que nem você entra no Pinterest, tem, você fica perdido com tanta opção que ele dá. Porém, é importante ter um profissional do lado desse cliente para poder orientar ele. Falar, olha, o seu espaço de 60 metros quadrados, dá para a gente tomar como referência as cores, modelos, em si, mas ó, modelo de imóvel, acho que talvez não seja interessante pela questão da disposição. Tem muito dessa dificuldade de poder orientar o cliente e o cliente entender essa dificuldade da questão do espaço, ou é para você mais tranquilo isso? Eu acho que assim, ó, se o cliente é seguro com a contratação do profissional, se torna bem fácil. Uhum. Né? Eu vou falar que eu não tenho esse tipo de dificuldade. Graças a Deus, assim, meus clientes, eles confiam muito no que a gente fala, do caminho que a gente está seguindo com o projeto. Sim. Então, isso quando há uma confiança, até brinco com eles, né? Quando a gente fecha um projeto, fala assim, olha, é isso, gostaram? Aí eu sempre brinco, eu falo assim, olha, agora nada de ficar olhando no Pinterest, esquece, acabou, o projeto já, né, já está finalizado. Mas quando tem essa confiança, né, dos dois lados, isso é muito bom, porque o cliente ele sabe, olha, por mais que às vezes eu tinha pensado isso, só que olha, o profissional que está por trás acha melhor fazer dessa forma, porque vai ficar mais funcional, vai ficar melhor. Então, eu não tenho muito esse tipo de problema, não. Eu acho que eu sei conduzir, a gente consegue conduzir bem essa questão, porque é muita informação, né? Uhum. A gente olha assim, é muita informação o tempo todo. O Instagram, Pinterest, se você está fuçando, colocando ali muita coisa de decoração, é o tempo todo mostrando. Então, só que aí a gente consegue pegar as informações, o que o cliente vem e adaptar tudo da melhor forma possível. O recado tá dado, né? Porque assim, não queira fazer sozinho, porque quebra a cara, né? Não tem jeito, né? Não. Se você tomar como referência as coisas que você vê na internet, sem acompanhamento de um profissional junto, na hora de for fazer, executar por conta, é onde as surpresas começam a aparecer, né? Sim. Não tem... Não, a gente já teve experiências assim, de clientes vir e falar, nossa, tentei fazer sozinho e não deu certo, aí a gente olhar... Até é válido eu contar essa experiência aqui, porque às vezes, como profissional, a gente fala assim, contrato, porque parece que assim, obviamente que eles vão falar, contrate um profissional, né? Sim. Eles são da área e tudo mais, mas assim, é muito bom você ter uma pessoa que entende o âmbito geral, né? Entende o total da coisa. Uhum. E eu tenho até um cliente que ele passou por uma experiência, nossa, terrível. Na época, ele fechou só um projeto com a gente e nós fizemos toda a parte de projeto. Ele não fechou a parte de acompanhamento. E aí, na hora da parte da execução, como o nosso escritório não estava acompanhando, né, na parte da execução, então cada fornecedor pegou o nosso projeto e foi colocando o que eles achavam que... Então, aí depois de um tempo, de uns anos, eu voltei na casa, eu falei, meu Deus, né? Desconfigurou todo o processo. A parte de, por exemplo, que um dos exemplos que eu vou dar da marmoraria que fez o projeto era bem mais enxuto. A marmoraria, nossa, fez várias coisas que às vezes nem era necessário. Então, às vezes é bom você ter um profissional, porque às vezes o cliente fala assim, mas eu não quero pagar, fica mais caro. Não, você acredite, você vai economizar. Não porque eu vou dar um exemplo lá da empresa nossa, que é a nossa querida MG Planejados, né? A gente percebe muito que
o cliente ele não entende do assunto, né? E tá tudo bem, Sim. né? E tá tudo bem. Quando o cliente ele quer alterar um projeto contratado de um profissional, a gente sempre orienta, olha, procura ver com ele primeiro, Sim. se é isso mesmo, se foi pensado nisso, antes da gente alterar, né? Porque a gente não altera por conta, quando a gente pede o contato do arquiteto ou da designer de interiores, a gente procura perguntar para ele se pode ou não pode. Isso, né? Isso é muito importante. Porque tem que ser perguntado, porque a gente fala, né? Você teve um custo de contratar um profissional, né? Então use esse profissional a seu favor, não queira fazer por conta, porque não funciona, né? Não adianta. É verdade. Né? E a gente percebe que tem muitas empresas que não são muito idôneas que percebe que o cliente ele não entende, né? E vai empurrando coisa, para faturar mais, né? Sim. E a gente pensa que, você tem que pensar não só na querer vender, mas pensar no conforto desse cliente, né? Que é o importante, né? Então, assim, a gente deixa... Mais outra dica, né? Mais outra dica. Se você contratou um profissional, use esse profissional ao seu favor. Não queira ir na onda de outras pessoas que não vai funcionar. Vai quebrar a cara, não tem jeito, né? Teve um caso, né? Teve um caso na semana passada que a gente fez... É um consultório odontológico, né? E acontece muito isso, né? O cara, ele quer fazer as coisas por conta. Né? Não, porque eu sei trabalhar com isso, eu sei trabalhar aquilo, eu só estou fazendo esse orçamento para mim ter uma referência e tal. E tá, tudo bem, né? Para começar, há o desafio que é um móvel embaixo de uma escada. Então tem que ser feito o ângulo correto. Né? E falou, não, eu mesmo vou fazer, eu mesmo vou montar, eu mesmo vou fazer isso, eu mesmo vou fazer aquilo e tal. E a gente percebe, né, que pode ser que ele consiga, pode ser, mas quanto tempo ele vai demorar para fazer isso? Ele sabe tirar um ângulo exato, ele sabe como fazer um molde, ele sabe, né? Então, se ele está com um prazo para poder entregar isso daí, para ele poder trabalhar, né? Uma que o cara não é da área, né? A esposa dele é dentista e a esposa dele precisa ter o prazo para poder inaugurar o consultório. Então, não vai dar certo. Às vezes a gente vê que realmente não tem como. Contrata o profissional exato para fazer isso. A gente orientou ele ainda, porque ele vai meio... porque eu vou colocar um adesivo assim, eu vou colocar um adesivo assado. E a gente sabe que não vai dar certo. Né? Porque às vezes o cliente ele quer economizar nisso, mas ele vai acabar gastando o dobro nessa obra aí. Né? Fora o tempo que vai ser perdido. E hoje o tempo, ele é a moeda mais valiosa, né? Com toda certeza. E como? É a única coisa que você paga para, se tiver prejuízo, você não recupera mais, né? Diferente, por exemplo, vou falar um exemplo dos planejados. A gente errou, precisa resolver. Beleza. Pega o móvel, corta, ajusta, entrega novamente, faz acontecer. O tempo não. O tempo você perdeu... Não tem o que fazer. É verdade. Né? Então, tomar bastante cuidado com isso, tá? Vai contratar um profissional, vai atrás de uma empresa que seja referência, né? Tenta aproveitar isso a seu favor, porque depois que você perdeu esse tempo, você não recupera mais, né? Sim. A contratação do profissional é muito importante. Acho que todos os detalhes, a gente tem que entender que assim, um profissional ele tem a experiência, né? Ele sabe o que dá certo, o que dá errado, o que vai funcionar, o que não vai funcionar. Então é uma pessoa ali já te dando uma direção. Então, com certeza. Já é meio caminho andado. Vixe, muito. Vamos falar assim que a contratação do profissional já é 90% do caminho bem andado, né? Os outros 10% é só detalhe de estar resolvendo junto, né? Para poder dar o 100% total, né? Bacana. E fala para mim, existe um ritual, um hábito que você segue para se inspirar ou não? Eu me inspiro nos clientes, nos próprios clientes. No próprio briefing ali do cliente ali. Como eu comecei a trabalhar lá, né, há 10 anos atrás, eu já vim dessa área comercial, de atendimento, então é uma das partes que eu mais gosto. É a primeira
entrevista com o cliente, a primeira conversa, a primeira reunião. E eu não gosto de seguir, sabe? Aquele briefing, aquelas perguntas. Aquela coisa mecânica, né? Exato, mecânica. Então eu gosto de algo assim bem leve, uma conversa bem legal, descontraída. Então é aí que eu vou me inspirar. Eu vou me inspirar neles mesmo, sabe? Nas experiências. Às vezes a gente está numa conversa tão boa, tão gostosa, e começa a falar de viagens, começa a falar de gostos, enfim. E ali começa a abrir tudo, né? O leque abre. Então, os meus clientes, eles mesmos são as minhas próprias inspirações para os projetos. Legal. Porque no bate-papo descontraído desse, você consegue identificar o que ele dá mais valor. Exato. O que ele gosta, tipos de, né, por exemplo, viagens, né? Se ele gosta de viajar mais para dentro do país, eu gosto de viajar para fora, se ele gosta de tomar um vinho, gosta de tomar uma cerveja, se ele gosta de cozinhar, aí você já identifica que a parte principal que ele vai mais gostar do projeto é a cozinha, né? Se ele é uma pessoa que valoriza muito o tempo dele, que ele gosta de descontrair, você vai para uma área de lazer, para uma sala de TV, enfim, né? Realmente o que você falou é verdade mesmo, é numa conversa descontraída que você consegue identificar qual é o perfil dele, né? Sim, é nessas conversas. Ali sai tudo, né? O que eles esperam, o que eles gostam, o que eles não gostam. Então, essa primeira conversa eu gosto muito, assim. A gente sempre faz algo bem mais descontraído, mais leve, para deixar tudo fluir mesmo. E ali a gente vai pegando os detalhes, né? É até engraçado que, às vezes, a gente vai apresentar um projeto e aí a cliente, né? Os clientes falam, nossa... Como assim? Você acertou em cheio, mas assim, mal sabe eles que um pequeno detalhe que eles falaram lá na primeira conversa fez a gente entender do que, né, realmente eles gostavam. Então, isso é extremamente importante. E fazer as coisas com calma, né? Sim. Porque quando você vai fazer um atendimento hoje, e a gente percebe que a maioria dos profissionais, eles não têm esse feeling de entender que aquele tempo é do cliente, né? Aquele tempo você está se dedicando a ele. E aí as pessoas vão atender o cliente com pressa. Eu preciso aqui porque daqui eu já vou para outro lugar. E não é bem assim, né? Você tem que dedicar aquele tempo ali reservado para ele, todo aquele carinho no atendimento, né? Porque parece que depois da pandemia ficou tudo muito rápido, muito imediatista, né? Sim. E não é bem assim, né? Porque a gente que trabalha com sonhos, com desejos e planejamento dos clientes, porque a maioria dos clientes se planeja para aquilo, né? Para se dedicar àquilo. E tem que ser um tempo investido nele, né? Sim. Na verdade, eu gosto muito dessa proximidade, né? Eu acho que é um dos nossos diferenciais também, sabe? Essa coisa mais próxima do nosso cliente. Eu sou totalmente... O contrário, né, daquela coisa automatizada e de processo. Eu acho que, obviamente, a gente precisa ter um processo interno para as coisas funcionarem, andar da melhor forma possível, mas eu gosto de ter uma proximidade melhor, assim, maior com os meus clientes. E até você comentou sobre a questão da pandemia, né? Acho que depois da pandemia as pessoas precisam, né? Eu vejo assim a necessidade das pessoas de falar, de ficar cara a cara, de olhar nos olhos, de marcar uma reunião presencial. Então eu percebo assim a diferença, né? Eu faço muitas reuniões online também, até porque às vezes alguns projetos nossos, né, são de longe, então a gente acaba fazendo algumas reuniões online, mas nada igual ao tete-a-tete, o cliente ali, né? E é muito diferente. Desculpa cortar, porque imagina. assim, eu vou dar uma coisa que tem clientes que fazem muita questão, eles chegam assim, manda um orçamento para mim ter como referência. Eu só estou orçando. E lá na empresa a gente gosta de trabalhar fazendo o projeto, agendando a apresentação presencial. Você não consegue vir na fábrica, a gente vai até você, né? A gente tem clientes que nem... Recentemente eu estava em Bertioga atendendo uma querida cliente nossa, né? Inclusive, quero deixar meu abraço para você, Maria de Lourdes. Você mora no nosso coração aqui na MG Planejados, tá?
Ela é de São Paulo, adquiriu imóveis no litoral. A gente vai até ela lá. Inclusive, ela não conhece a nossa fábrica, né? Ela nunca veio aqui, mas ela sabe do potencial da empresa. Por isso que a gente atende ela, já tem aí 3 anos aí praticamente, nesse relacionamento. E a gente gosta de fazer questão do tete a tete, por quê? As pessoas, né, não entendem essa questão do móveis planejados. Puxando um pouco para o meu lado, né? É um valor agregado de investimento um pouco mais alto, só que as pessoas não entendem a importância de você estar presencialmente ali, conversando com o seu vendedor, né? Junto com o arquiteto ou junto com o designer de interiores ali naquela reunião. Por quê? Quando você vai comprar um carro hoje um carro popular, um carro, né, de linha de entrada é de 70 a 100 mil. Você vai na concessionária ver o carro, né? Você vai na concessionária ver o carro, você pega o carro, vai fazer um test drive, você entra dentro do carro, abre a porta, vê os acessórios, vê as coisas. Enfim, você vive aquela experiência dentro da concessionária para ver um carro. E por que com móveis planejados seria diferente ou com marmoraria seria diferente? Né? Sim. Você precisa ver o que você está investindo. Nem todo profissional, nem toda empresa trabalha na mesma linha. Isso é verdade. Né? Que nem a gente da MG Planejados, a gente tem uma engenharia de produção diferente no móvel. A gente tem um acabamento diferenciado, né? A gente trabalha com ferragens de alto padrão, ferragens, né, que não vai dar problema. Inclusive, eu estou aproveitando e fazendo até um merchan da minha empresa aqui no podcast, mas assim, cada empresa trabalha de uma forma diferente. Então, você tem que ter esse carinho, né, de estar visitando a empresa onde você vai fazer o investimento. Reunião online funciona? Depende, funciona, mas no final é importante o cliente pegar o padrão. Eu vou pegar esse MDF. Ir lá, sentir qual que é a diferença do MDF no MDP. A gente consegue mostrar para o cliente as amostras, o que está diferente, o que está sendo contemplado. Qual que é a diferença, por exemplo, do telescópio com uma corrediça oculta. Há muitas diferenças, né? Não, muito, enfim, o acabamento, lá a gente trabalha com acabamento diferente na parte interna, tem marcenaristas que trabalham com outro padrão da parte interna, então é importante o cliente dispor esse tempo dele em ver o que ele vai contratar, né? Não só querer pegar um orçamento e fazer o leilão no mercado, qual que é o mais barato, eu vou nisso daqui, porque... Enfim, a gente sabe que o mais barato muitas vezes não é o que vai funcionar para ele ali naquele momento. Sim. Né? Eu acho que até se o cliente está com um profissional, eu, por exemplo, eu sempre vou falar para o meu cliente, olha, vamos investigar bem, vamos alinhar bem com as empresas, vamos entender o que eles estão propondo, porque não se atente só em valores. A gente precisa ver o que tem por trás desses valores, né? Sim. Do que tem por trás desse orçamento. E eu falo isso porque eu venho, né, dessa área. Sempre trabalhei em área comercial. Comecei assim. Eu acho que isso foi uma das coisas assim mais importantes hoje para mim, de tudo, da experiência que eu tenho, da autoridade mesmo, de falar para os meus clientes, olha, isso funciona, isso não. Então, porque eu sei tecnicamente muito do que eu estou colocando ali. E às vezes o cliente vem com um orçamento, eu já olho e falo, olha, isso daqui é assim, isso vai funcionar, isso não. Essa empresa está trabalhando dessa forma. Então, essa experiência me ajudou muito até hoje para conduzir da melhor forma os clientes, né? Sim. Isso é muito bacana, né? Porque além de você estar contratando uma profissional, essa profissional, ela sabe quem são tem os parceiros, né? Que você, assim, vai por esse caminho que com essa empresa você não vai se decepcionar. Vai com essa outra empresa assado que você também não vai se decepcionar. Então, é importante ouvir também as indicações, porque vocês estão na linha de frente, vocês sabem, né? Quem é uma empresa idônea, quem que não é, né? Sim, é até bom a gente até comentar sobre isso, sobre parcerias, né? Porque hoje tá um tumulto, né? Sobre essa questão de parcerias. Porque o arquiteto ou o designer de interiores, eles só falam de parceiros por questões, né, de financeiras, e não é assim.
Não é só assim, existem sim pessoas que fazem isso, profissionais que fazem isso, mas não são todos, né? Eu creio e quero acreditar que a grande parte faz isso realmente para ajudar os clientes, Sim. né? E ter parceiros. Hoje eu tenho parceiros que eu falo assim para os meus clientes, olha, vai que você não vai ter problemas, porque já trabalhei, eu consigo conversar, a gente sabe como que é a obra, a gente sabe dos desafios. Eu acho que nenhuma empresa vai conseguir tudo 100% o tempo todo, mas é a forma que ela conduz tudo o que acontece. É isso que eu fico sempre assim observando, né? Porque é a forma que eu também trabalho dentro da nossa empresa. Como a gente vai alinhar aquilo que talvez saiu um pouquinho da rota. Então eu falo assim para os meus clientes, olha, tudo que vocês forem fazer, saiba que a gente vai ter desafios, mas vocês estão amparados. Existem profissionais sérios, pessoas idôneas, atrás de qualquer coisa que possa acontecer. Com certeza. Imprevistos em obra acontecem, é normal acontecer. Acontece. Às vezes você está quebrando uma parede e daqui a pouco você vê uma outra oportunidade que você precisa ser melhorada, né? Então é totalmente normal, né? As pessoas que mexem com obra, né? Os clientes que estão querendo mexer, principalmente com reforma, né? Nossa, reforma. Reforma é uma caixinha de surpresa, né? Reforma é um dos maiores desafios, né? Pra gente que está muito nessa área agora, né? De reformas, de construção. Reformas é um dos maiores desafios, porque realmente é isso que você comentou, é uma caixinha de surpresas. A gente olha ali o que está, mas a hora que começa a quebrar tudo, aí vem as surpresas, né? Que acontece, e aí é a importância de você já prever algumas coisas. Você já deixar... E eu sempre falo para os meus clientes o seguinte, olha, vamos reformar. Pode ser que tenha alguma coisa que ali na frente a gente tenha que adaptar, tenha que refazer. Então, eu não vendo o projeto perfeito. Eu acho errado quem vende o projeto perfeito. Olha, deixa agora comigo que tudo vai sair perfeito. Porque a gente sabe que no dia a dia ali... Não, imprevisto acontece, né? Eu vou dar um exemplo que aconteceu recentemente, né? Assim, não foi uma obra nossa, porém, como são conhecidos nossos, a gente costuma estar indicando pessoas que a gente conhece, né? Na igreja onde eu frequento, né? O padre ele queria começar a mudar, a modernizar a igreja. Então, vamos investir em ar-condicionado, né? Precisa colocar ar-condicionado aqui. E nessa de colocar o ar-condicionado, precisava retirar o forro, que era um forro de PVC, passar para um forro de gesso e tudo mais. E quando não é só retirar o forro, né? É onde eu falo onde as surpresas acontecem, né? A minha família vem de uma tradição de mexer com madeira. Eu estou mexendo com marcenaria agora, mas o meu avô, que passou para o meu tio, hoje é meu primo, são carpinteiros, né? De uma tradição muito, muito grande. E quando foi retirar o forro de PVC para passar para gesso e mexer na iluminação, começou a identificar um problema no telhado. E a igreja, tipo assim, acho que estão 500 ou 600 metros quadrados a igreja, né? E assim, ainda bem que foram ver isso, porque já estava num ponto ali de cupim, de um monte de coisa que precisava mesmo reformar, né? E aí é onde a igreja não estava preparada para aquele custo, né? E aí foi feita uma reunião lá, foi feita na missa, a anunciação, pediu ajuda para a gente, né? Para os fiéis, em estar ajudando e arcando com isso. E é onde eu falo, né? Que essas coisas acontecem, imprevisto acaba acontecendo, né? Acontece. E aí você vê que realmente, ainda bem que foi identificado isso antes para não acontecer uma coisa pior lá na frente, né? Sim, exatamente. Então é importante, né? Você que vai mexer com reforma, estar preparado para os imprevistos, que pode acontecer, ou não, né? Mas ou não. A maioria das vezes acontece, né? Acontece, não tem como. Vamos falar um pouco de sustentabilidade, né? Que eu acho que é o maior tema do que hoje as pessoas vêm falando, né? Dessa parte sustentável, né? E como que você enxerga hoje no design de interiores, nos projetos, essa parte de sustentabilidade? Você procura estar
passando isso para o cliente? Vamos fazer um projeto sustentável? Já focando nessa parte de melhoria de meio ambiente, essas coisas. Como que você lida com isso? Olha, nós temos hoje o mercado está, né, com muita proposta hoje nesse sentido. Então, por exemplo, como a gente trabalha muito com reformas comerciais, né, a gente precisa ser uma coisa mais rápida, mais ágil. Então, a gente vem com essas questões, o que está sendo melhor hoje para ser trabalhado no mercado? Qual material que é melhor hoje no mercado? Então, eu acho que o cenário como um todo, ele vem com essa ideia, né? Mais sustentável, algo que melhore a função, melhore, enfim, em tudo que a gente vai fazer. Então, a gente vai acompanhando, né? A gente vai acompanhando, sempre alinhando as melhores escolhas, principalmente de materiais, né? Principalmente de materiais. Legal, bacana. E sobre tendências, né? Sobre tendência, falando um pouco da sustentabilidade, né? Que você acabou de nos explicar agora. E o que está sendo de maior tendência que está vindo bem forte agora nos próximos anos, assim, que você enxerga na parte de na área de design de interiores? Qual que está sendo as principais tendências que está vindo bem forte? A gente acompanha, né, recentemente, vem o ripado, né, que está sendo uma tendência. Hoje, assim, a gente percebe que está sendo bem usado. Agora está vindo o muxarabe. Sim. Né? O muxarabe agora está vindo um pouco, está sendo em alguns projetos que a gente recebe, a gente vê que a galera está usando bastante o muxarabe. Aquelas frentes de porta e frentes de gaveta que está sendo naquelas telinhas de desculpa, aquelas telas indiana, né, palha indiana. Fora isso, o que você acha que vai vir bem forte nos próximos anos na parte de tendência agora? Olha, estudando o mercado, né, eu me antenando aí do que o mercado está dizendo, o mercado comercial, que eu acho importante falar isso, que na área do designer de interiores, a gente tem que entender que tem o designer comercial e o designer clássico, o designer ali de quem não está acompanhando, mas está querendo fazer aquilo que ele acha que precisa ser feito, né? Então, a tendência comercial é o maximalismo. Uma loucura, porque é loucura assim que eu amo, né? Deixar bem claro, eu gosto muito. Mas a gente vem, o designer, né? A parte de interior, a gente tem que entender que ela vai e volta. É aquela coisa que, né, hoje não está usando mais, mas pode ter certeza que daqui a uns anos vai voltar em algum outro formato, algumas outras texturas, mas ela vai voltar. Mas hoje o que está mais forte, o que vai fortalecer bastante é o maximalismo. Essa mistura de texturas, misturas de tendências. Então, isso vai... Sabe, o aconchego está muito de volta. A gente teve uma época muito do minimalismo, né? Quem trabalha com designer, com arquitetura sabe disso, as linhas retas, essa coisa mais clean. E agora está vindo algo mais diferente. Está vindo aquela coisa mais do aconchego, textura, uma iluminação quente, uma coisa mais confortável, móveis. Então, volume é a bola da vez. A gente percebe que nem a parte minimalista são móveis mais claros, coisa que não sobrecarrega tanto a parte visual, né? Sim. E hoje está vindo muito detalhe em madeira, né? Muito tons de madeira espalhado pela casa, até por essa questão do aconchego. Né? Agora, as pessoas, eu acho que sentiram um pouquinho falta, né? Desse aconchego, das plantas. Você vai ver hoje os projetos, você vai ver muito projeto com muita planta, muita textura, muitos móveis, mistura de texturas, de estampas. Vai ser o que a gente vai ver por aí. Você comentou uma coisa agora que eu acho que bastante gente tem dúvida, principalmente essa parte de iluminação, né?
aonde usar a iluminação certa no ambiente. Eu gosto da iluminação mais escura, uma iluminação mais quente, mais fria. Quais são os ambientes ideais para usar esse tipo de iluminação? O que você aconselha? Olha, a iluminação, eu falo que é uma coisa, né? Uhum. Às vezes eu acompanho algumas coisas na internet, pessoal, não, eu prefiro isso, eu prefiro aquilo. E até quando eu vou conversar com os meus clientes, eu sempre falo, olha, iluminação tem um porquê. Né? A gente tem que entender que tudo tem um porquê com relação à iluminação. Hoje a gente trabalha, para vocês terem uma ideia, a gente acompanha, né? A gente tem um contrato com uma rede de clínicas e então a gente faz todas as obras para essas clínicas e a gente também tem que estudar a iluminação para cada ambiente. Como a gente trabalha com comercial e alguns residencial também. Então, residencial, a gente sempre vai para a luz mais quente. Então, a luz mais amarelinha, mais aconchegante, porque tudo é muito além do que o visual, né? As pessoas têm que entenderem isso, porque a ambiência, o ambiente, ele interfere em nós. Né? Se você vai estudar a fundo isso, eu gosto muito de estudar sobre isso, como que o ambiente que nós estamos impacta o nosso humor, a nossa vida. É muito legal isso, quem... Né, gostar, estude mais sobre isso, é bem legal. E então, imagina, eu sempre falo assim, né? Imagina, você está o tempo todo fora de casa, cansado e trabalhando, chegar em casa, ter uma luz mais amena, mais calma. A luz amarela, ela calma bastante. Então, não é em vão que a luz amarela, né, mais amarelinha, mais quente, a gente deixa nas residências, porque ela acalma, ela traz uma tranquilidade. Então, por isso que a gente usa bastante, né? Para a área comercial, a gente vai usar ali, ver o sentido do espaço. É um restaurante, por exemplo, clínicas que a gente trabalha, centros cirúrgicos, a gente vai colocar a iluminação mais branca, mais clara que a gente tem. Então, tudo vai depender do ambiente, do espaço e para o que ele vai ser usado. Legal. Bom, muito bem. Assim, muito bem respondido, né? Você vê a importância de um profissional entender disso, né? E realmente, né? Você chega na sua casa, você quer dar uma relaxada, dar uma acalmada. Né? Você coloca uma luz branca lá, você vai ficar pilhado, né? Não, é que assim, as pessoas, quem não tem nunca tive, sempre tive uma luz branca, faz o teste. Né? Faz o teste. Em casa, começa assim a anoitecer, a gente já abaixa tudo, deixa os abajur, deixa a luz mais quente, tudo ligado. Então, assim, o ambiente, ele já proporciona aquele relaxamento. É muito bom. Legal. Muito bom. Muito bom. Bom, você comentou do pessoal estudar mais, ir atrás de informação, né? Vamos falar um pouco de conselhos, né? Uma profissional do calibre sua, né, que você dá para a galera aí, né? Hoje, que conselho você daria para o pessoal de designer que está estudando, que está para se formar? Qual dica que você deixaria para eles que estão começando, que vai começar ou que já iniciou a sua carreira? Olha, a maior dica que eu dou, não pare de estudar nunca, né? Eu falo que acho que em qualquer profissão, né? A gente tem que ir o tempo todo se atualizando. Mas comece buscando lugares. Eu vou dar um exemplo meu, e que hoje me fez ter muita experiência, né? Em vários aspectos. Eu comecei a trabalhar em lojas, né? Eu comecei a trabalhar em lojas. Eu trabalhava em lojas de revestimentos, pisos e revestimentos. E isso me trouxe muito entendimento da minha profissão, né? Você aprender tecnicamente sobre os detalhes. E a maior dica que eu dou é assim, não pare o que você sabe somente num projeto 3D. Sim. Né? Entenda tudo que você está colocando ali. Queira entender. Às vezes a pessoa, obviamente, não vai precisar trabalhar numa loja, assim como eu trabalhei, né? Já trabalhei em lojas de pisos e revestimentos e de planejados também.
que é muito bom. Se você tiver a oportunidade, faça uma temporada, né, trabalhando em lojas, porque ajuda muito, você, tecnicamente, principalmente. Mas, assim, entenda tecnicamente dos produtos, do que você está propondo. Entenda que existe uma etapa, né? Um processo, de aprendizagem, né? Que nem você falou, muitas vezes pode ser que não, mas é importante você trabalhar em áreas que você aprenda tecnicamente sobre produtos. Qual é o melhor revestimento para você pôr numa parede, qual é o melhor revestimento para você pôr no chão. Sim. Né? O que, por exemplo, na parte de planejados, qual é o melhor material para você trabalhar numa cozinha, numa área molhada, qual que não é. Isso são coisas que você aprende só no mercado, né? Trabalhando no tete-a-tete, ali na linha de frente, né? Porque se ficar só na teoria, muitas vezes, é importante, mas você é no dia a dia que você aprende os desafios, realmente, né? O trabalhar ali me trouxe essa experiência que hoje é essa segurança que eu dou para os meus clientes. Isso faz muita diferença. Então, é muito bom quando você chega com uma referência certa para o seu cliente e ele entende assim, nossa, a Jéssica, ela entende do que ela está falando. Sim, tem então, propriedade, ela tem propriedade no que ela está falando. Então, ela entende a fundo do que esse produto ele vai me indicar, do que ela vai me indicar. Então, a segurança que você dá para o seu cliente é totalmente... E o cliente, ele está atento, tá? Nem me fale. Os clientes hoje, eles estão atentos. Eu falo assim, eu passo por testes, eu sou bem esperta assim nos meus atendimentos, com os meus clientes, eles testam a gente em entrelinhas, mas nós estamos sendo testadas para saber se, nossa, realmente ela entende. E aí, quando o cliente percebe, não, ela entende do que ela está falando, acabou. A segurança, o seu projeto, é tudo com mais facilidade. Até mesmo no tom de voz do que você está conversando, explicando e falando, né? O cliente que você falou, ele está atento a tudo. Tudo. Você quer ver uma coisa que mata uma apresentação, é você falar o que eu não sei, né? Olha, isso daí eu não sei como funciona. Ai. Porque o cliente hoje, quando ele vai conversar com você, ele já se preparou com dicas, com perguntas, né? Já vem com as perguntas. Já vem com o script feito né? E você falar eu não sei para um cliente, já mata, já... Desculpa o termo, já brocha, né? Aquela hora ali, uma venda ou uma apresentação, né? Não. Por isso que eu falo assim que essa experiência do comercial me ajudou muito. Porque o que acontece? Quando lá atrás, né, quando eu trabalhava em lojas, eu sempre trabalhei em lojas alto padrão. Legal. Sempre trabalhei em lojas alto padrão. E isso me trouxe essa necessidade de entender muito tecnicamente. Porque o mercado alto padrão, ele exige a nossa parte técnica. Sim. O mercado alto padrão, ele vai querer saber sobre qualidade, sobre o que esse produto, a durabilidade, não só a beleza, mas tudo que tem por trás. Com certeza. O mercado alto padrão, ele exige isso de nós. Então, lá atrás, eu aprendi, eu falo que assim, eu tive belos professores na época, fui muito bem alinhada ali no meu começo. Bem assessorada, né? Muito, muito, assim, tive pessoas assim maravilhosas para realmente hoje eu, né, estar e conseguir hoje ser quem eu sou na profissão. E saber mesmo, eu lembro que eu tive até uma conversa uma vez com uma gestora minha e ela falou assim, Jéssica, eu nunca vou esquecer essa conversa, ela falou assim, olha, antes de você atender qualquer cliente, estude dele primeiro, né? Estude dele, entenda e assim, fale a mesma língua. Né? O cliente, ele tem que sentir, para ele sentir uma segurança em você, você tem que falar a mesma língua dele. Então, eu era muito interessada, então eu descobri, meu cliente ele é advogado, então eu já tenho que ficar atenta, porque se ele falar alguma coisa, né, do que está acontecendo, e, né, alguma coisa de política, então você tem que estudar não só na nossa área, mas você tem que ser uma pessoa ampla. Que nem você vai atender um advogado, você tem que ter uma oratória mais formal. Sim. Né? Você não pode falar muito, depende do tom de voz, você não pode subir muito ou nem abaixar muito, tem que falar. Tem todos esses detalhes, né? Tem. Que é onde faz a diferença no fechamento de um contrato, né?
Tem muito. E se a gente ir a fundo nisso, né, do atendimento, eu gosto muito dessa área, né? Como eu comentei já 2 vezes aqui, dessa área comercial, essa área de atendimento, que foi uma área que, assim, eu fui forjada mesmo, sabe? Sim. Fui ali. Então, eu falo que cada um tem a sua forma. Não existe uma receita, né? Acho que cada um tem a sua identidade, a sua forma, mas eu falo que você tem que estar muito bem preparada sempre, né? Eu falo que a preparação, você tá ali preparada para atender, para explicar, bem amparada tecnicamente. Então, eu sempre vou bater nessa tecla que isso é uma das coisas mais importantes. Legal. Falar um pouco dos nossos patrocinadores, né? Chegou o momento de nós falar da nossa querida MG Móveis Planejados, né? MG Planejados, a arte em planejar. Você que tem dúvida e está buscando uma empresa séria e comprometida, a gente indica a MG Planejados, a arte em planejar. Onde lá você vai encontrar um excelente processo de produção e um ótimo prazo de entrega, tá? Venha conhecer a MG Planejados e que você não vai se decepcionar. Voltando agora para a nossa entrevista com a nossa querida Jéssica Morelato. Jéssica, eu vou te fazer uma pergunta, tá? É uma pergunta bem capciosa. Meu Deus. E não, tranquilo. Fala um pouco para mim, assim, a gente conhecendo um pouco mais desse processo seu, de como você atende, como você trabalha, a gente percebe que é bem corrido, né? Uma coisa bem, né? Bem investida para o cliente. E conta para mim, como que você consegue conciliar o seu profissional com o seu familiar? Ali com a sua casa, ali, como que você consegue lidar com essa situação? Porque um dos maiores desafios hoje é conciliar isso, né? Na verdade, assim, é um desafio, né? Acho que para todo mundo, mas eu creio assim que o equilíbrio, né? Saber a hora para todas as coisas. Então, hoje eu, né, sou mãe, sou esposa, sou cristã, tenho, né, meu ministério na igreja, sirvo na minha igreja, tenho a minha empresa, tenho a minha casa. Nossa, então, bastante coisa. Minha vida é um pouco corrida, mas ao mesmo tempo eu acho que isso que dá o ânimo, sabe? É o que dá força e é o equilíbrio, é você buscar entender o tempo para todas as coisas, né? O tempo da família, o tempo do trabalho, o tempo, né, para eu servir, meu tempo com Deus. Então, eu acho que dá tempo, sabe? E se não está dando tempo, tem alguma coisa sobrando. Tem alguma coisa que está sendo demais. Sempre falo isso, né? Até quando eu estou conversando, eu falo assim, olha, se alguma coisa que tá, meu Deus, não está dando tempo, alguma coisa tá errado, alguma coisa tá a mais. Ou quando sobra muito tempo, né? Eu tenho, às vezes, essa sensação que, às vezes, eu estou um pouco mais ocioso, eu falo, não, peraí, não tá certo não tá isso, certo, eu preciso resolver alguma coisa aqui dentro, que eu preciso me ocupar com alguma coisa, né? Sim. Mas é isso, eu acho que buscar o equilíbrio, né? Entender, hoje nós temos, a Ambienta, ela tá crescendo, né? Mas eu sou muito pé no chão. Hoje eu sou muito pé no chão. Hoje, graças a Deus, nós estamos conseguindo escolher, né? Assim, não escolher, mas falar, olha, vamos hoje, esse projeto a gente fica, esse daqui, né, infelizmente a gente não consegue atender nos prazos. Então, a gente consegue fazer isso até por saúde, né? Sim, saúde mental, saúde de vida mesmo. Então, o equilíbrio é tudo. Você saber equilibrar. Isso é muito importante o que você comentou, porque, falando novamente lá do nosso setor moveleiro, né? A gente está caminhando para final do ano, né? Nossa, e quando começa a caminhar, porque é muito engraçado, é sazonal o ano pra gente lá né, da fábrica. Chega o começo do ano, é parado, parece que é uma coisa. Vai começar a movimentar após carnaval ali em mês de abril. De abril até agosto é os fechamentos normais, são os projetos normais que a gente fala. De setembro até outubro,
quem é organizado fecha para receber esse ano. Chega em novembro, parece que é uma coisa. Todo mundo quer antes do Natal, porque todo mundo vai receber parente em casa, né? Exatamente. E, assim, e é muito importante você se organizar nisso, porque, se você tem essa questão de receber os parentes em casa, você é uma pessoa bem familiar que gosta de receber a turma, tudo mais, procure fechar, principalmente marcenaria, antes de outubro. Antes de outubro. Né? Bem, eu até indico um pouco antes porque, disso. assim, é projeto personalizado, é um projeto que é dedicado um tempo para fazer. Tem a questão da montagem dentro da sua casa, que não é simplesmente uma Casas Bahia que o cara monta em meio período e coloca na sua parede. Não é, tem ajustes, tem todo o cuidado que precisa ter, né? E fica uma dica, tá? Se você fecha em algum lugar que te fala que te entrega esse ano em novembro para começo de dezembro, desconfie. Ou o cara ele precisa estar levantando caixa para a empresa dele para cobrir prejuízos, ou o cara não tem trabalho. E se o cara não tem trabalho, é porque alguma coisa tem de problema na empresa. Porque quem é sério, né, trabalha com prazo, né, Jéssica? Sim. Os prazos são feitos para ser respeitados, exato. né? Dentro deles lá. Então fica a dica para vocês, tá? Não estou puxando sardinha pro meu lado, nem nada. Tanto que eu tenho uma profissional aqui na minha frente, né? Se você tem uma empresa que te dá o prazo, é porque esse prazo ela realmente precisa para te entregar um produto de excelência. Se aquele rapaz está te dando um prazo mais curto ou, né, inusitado, fique desconfiado, porque esse cara não tem serviço, porque é impossível, né? Você pegar uma casa aí de 200, 150, 200 metros quadrados para entregar em um mês, é porque realmente o cara não tem o que fazer, né? Ou ele precisa levantar recursos para poder cobrir outras coisas. Aí você pode ter certeza que ele vai te entregar depois de 2 meses. Porque não tem. A conta não fecha, né, Jéssica? Não fecha. É todo um processo, né? A gente sabe. Então, é todo um processo. Todo um processo que precisa ser respeitado, né? Sim. Bom, com relação aos seus clientes durante o processo de projeto, você busca criar criar uma cocriação? É o script, né, que a nossa agência deu, né? Agora, o que é cocriação ficou meio... Nem eu sei o que é isso. Vamos cortar isso daí, né? Vamos cortar né? Se você pudesse projetar qualquer tipo de espaço sem limitações de orçamento ou localização, o que você criaria? Por exemplo, se o cliente te dá toda a autonomia, falou, Jéssica, é seu, desenvolve aí, né? Que é o melhor dos melhores do mundo, né? Recurso tem, fica tranquila, fica livre para você criar o que você quiser. Hoje você trabalha em qual modelo de projeto? Olha, por incrível que pareça, eu até comentei isso com o meu marido, né? Que a gente trabalhamos juntos. E aí eu falei para ele exatamente isso. Eu falei assim, nossa, como é bom quando a gente tem uma liberdade em um projeto, principalmente liberdade financeira em um projeto. Porque isso muda muito, né? A gente pergunta para o cliente a questão de budget, né, de orçamento, enfim, de projetos, mas saber que você não tem limites, né, obviamente a gente coloca aquilo tudo que a gente gostaria em um projeto, né, colocaria ali a marca mesmo, a identidade. Sobre um projeto específico, você fala de comercial? Eu falo assim, olha, eu quero tudo do bom e do melhor na minha casa ou no meu comércio, enfim. O cliente ele te dá toda a sua autonomia, porque que nem por exemplo, lá na MG Planejados, a gente gosta muito de trabalhar com estilo de madeira, aconchego mesmo, né? Então, para vocês não é muito diferente nessa parte de iluminação que você comentou, parte de revestimento. Eu acho que eu iria muito, hoje o que eu gosto muito é trabalhar com produtos naturais, né? Eu amo bastante, mas infelizmente a gente sabe que tem um valor agregado aí maior. Então eu iria
fazer um projeto bem trabalhado em produtos naturais, em materiais naturais. É, muito legal isso daí. É uma tendência que está vindo do sul para cá, né? O pessoal está querendo trabalhar, assim, sair um pouco do MDF e um pouco mais para lâmina, né? A lâmina natural. Natural, né? E lâmina natural, ela dá um valor de mão de obra mais agregada, né? Porque é um carinho a mais que você tem que se dedicar. Por quê? O MDF é um processo, você põe na máquina, a máquina vai cortar, porque já vem pronto, já a lâmina não. A lâmina é um serviço mais artesanal, tem que ter um toque diferente delicado do profissional, né? Acho que tudo que por incrível que pareça, né? Tudo que é natural exige uma mão de carinho, obra, né? Mais especializada, mais delicada. Então, acho que por isso que agrega também muito, muito valor. E é único, né? Quando você vai para essa área mais naturalista, chega uma identidade única, né? Porque ninguém vai ter igual, né? Demais, é muito bom. Estamos caminhando para o encerramento do nosso programa, né? E a última pergunta seria: o que você gostaria que as pessoas sentissem ao entrar em um espaço projetado por você? Olha, eu gosto muito de falar que assim eu até comentei sobre isso já, sobre das pessoas entrarem e entenderem assim, olha, teve alguém aqui, né? Eu acho que eu volto a dizer isso. Teve alguém aqui e deixar a nossa marca, né? Deixar algo que faça lembrar do nosso escritório. E eu acho que todo o espaço que é projetado, tudo que é feito, né, por nós, eu sempre gosto de deixar aquela marca de que passou alguém por aqui. Sim. Foi planejado, foi pensado, foi tudo feito com muito carinho. Então, assim, os detalhes em acabamento, eu sou muito crítica nessa parte, sabe? De deixar tudo muito bem feito, tudo muito bem alinhado, porque as pessoas conseguem entender e perceber a diferença. Que legal. Bom, Jéssica, deixa o seu contato, fala para o pessoal como que eles acham a Jéssica Morelato hoje no mercado. Deixa seu contato aí para o pessoal estar entrando em contato com você aí. Olha, nós estamos no Instagram como @designambienta. Nós somos um estúdio, né, de designer interiores e administração de obras, gestão de obras. Então, quem estiver precisando, nos contate. Somos uma empresa, como eu comentei aqui, especializada, né, em projetos comerciais. Estamos aí com contratos, né, com redes de clínicas. Temos também hoje nosso escritório assina uma franquia. Então, a gente sabe fazer acontecer para essa área principalmente. Então, a gente pode entrar em contato com a gente ali Entrando em contato Instagram. Através do Instagram, no @designambienta. Legal. Bom, pessoal, queria lhe agradecer vocês aí pelo carinho, né, de estar acompanhando nossa página. Siga-nos na rede social @podcast Papo Planejado, no nosso Instagram e no nosso canal de YouTube também, a Podcast Papo Planejado. Se inscreve, aciona o sininho e fique por dentro das novidades que vem por aí, tá? Se você que está buscando um canal que traga excelentes profissionais renomados no mercado, procure estar sempre acompanhando o nosso podcast Papo Planejado. Eu sou o Murilo e me despeço com vocês com todo o carinho do mundo aqui. Um abraço.